pessoal, falar um pouquinho sobre as superfícies quádricas, né, para vocês. Quando a gente tem aquela fórmula grande, aquela equação grande, e nós precisamos então escrever, né, passar para a forma canônica da equação para identificar que tipo de superfície que nós temos, tá bom? Aqui no nosso livro nós temos o material todo mostrando as fórmulas que devem ser, as fórmulas que devem estar em que formato que deve aparecer quando a gente fizer a redução, quando nós colocarmos na forma canônica, tá? Então, aqui a gente pode observar algumas coisas, ó. Quando tivermos todas as variáveis elevadas ao quadrado, a igualdade é 1. Quando tivermos duas apenas elevações ao quadrado e a igualdade a uma outra variável com a potência 1. Quando tivermos negativo entre elas e uma igualdade a uma outra variável com potência 1, tá? Isso são tudo alguns detalhes que a gente tem que observar na hora de realizar a redução, ó. Aqui nós temos, ó, negativo, todas estão ao quadrado. Uma delas é negativo e a igualdade é a 1. Aqui duas delas são negativas, apenas uma é positiva, todas ao quadrado e a igualdade é a 1. Então, esses são os detalhes e são nesses formatos que nós vamos agora colocar as nossas questões, tá? Eu vou fazer alguns exemplos com vocês, para que vocês consigam entender melhor isso aqui. Então, aqui, ó, primeira questão que eu trago é x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 25. Para se parecer com qualquer um daqueles formatos, que vocês podem sempre realizar com a tabela do lado, para ficar observando, nós precisamos ter o seguinte, ó. Se eu tiver todas ao quadrado, eu preciso, então, que a igualdade aqui seja 1. Vocês podem observar, porque aqui todas elas estão ao quadrado, ó. Então, aqui a igualdade é 1. Como eu obtenho este 1? Apenas realizando a divisão pelo 25, porque se eu dividir 25 por 25, eu obtenho 1. Então, isso eu tenho que fazer e tenho que realizar. Logo, a minha equação vai ficar x ao quadrado dividido por 25, mais y ao quadrado dividido por 25, mais o z ao quadrado dividido por 25, igual a 1. Essa é a minha equação na forma canônica, tá? Se voltarmos lá na tabela e formos pesquisar, tá? Nós vamos ver o seguinte, ó, que ela é um elipsoide. Por quê? Porque nós temos x ao quadrado, um denominador, y ao quadrado, um denominador, z ao quadrado, um denominador e igualdade a 1. E quando eu tenho A igual a B igual a C, o meu elipsoide, ele é uma esfera, tá? Então, aqui a gente pode já classificar como esfera, direto, tá bom? Mas se escrever elipsoide também já tá certo, ó. Todos são iguais, ó. É 25, 25, 25. Isso quer dizer que A, B e C são iguais a 5. Então, é uma esfera, tá? Então, aqui, o nosso, né, nossa superfície recebe o nome de esfera, tá bom? Beleza. A próxima, então, ó, vocês podem observar x ao quadrado, y ao quadrado, z também ao quadrado. Obviamente, se eu tenho todos ao quadrado e somando, eu preciso que a igualdade aqui seja 1, tá? Que tenha 1 ali do lado da igualdade. Então, é isso que eu vou montar agora. Essa igualdade é 1 e depois organizar os coeficientes. Quem são os coeficientes? Esses coeficientes que estão à frente das variáveis, todos eles devem ter valor 1, tá? Porque lá nos formatos gerais, ó, eles são 1, todos iguais a 1. Então, a gente precisa montar isso aqui também. Vamos lá. A minha equação, passando 144 negativo para o outro lado, tem-se 36x ao quadrado, 16y ao quadrado, mais 9z ao quadrado, igual a 144. Então, aqui, obviamente, eu preciso dividir tudo por 144, porque o meu objetivo é ficar com 1, né, do lado do segundo termo da igualdade, tá bom? Então, vamos lá, vamos dividir tudo por 144. Então, eu vou obter 36 dividido por 144.
16y ao quadrado dividido por 144 e 9z ao quadrado dividido por 144. E aqui, 144 dividido por 144. Bom, fazendo as divisões, tá? 144 dividido por 36, que é aqui o primeiro que eu tenho, aqui no denominador, então, eu vou obter 4. Então, aqui nós vamos escrever x ao quadrado sobre 4, mais o y ao quadrado vai ficar 144 dividido por 16, 9. E o z ao quadrado, como é que vai ficar? 144 dividido por 9, 16. E aqui, 144 por 144, 1, como a gente gostaria que ficasse, tá bom? Então, aqui, ó, todos estão elevados ao quadrado, a igualdade a 1, e temos denominador em todos. Essa é a forma canônica. E aí, eu enquadro ela, ó, lá no nosso quadrinho com quem ela se parece? Com uma elipsoide. Então, nosso caso é esse aqui, tá? Ó, o nosso caso ficou igualzinho, a elipsoide. Então, sempre a gente tem que reduzir ou separar a variável que tiver com potência 1, ou separar os numerais, né, para o outro, segundo termo da igualdade para chegar em 1, tá? Então, eu tenho que olhar as potências das variáveis e aí analisar se eu vou passar a variável para o outro termo ou se eu vou passar o número para o outro termo, tá bom? Mais um exemplo, ó. 4x ao quadrado menos y ao quadrado mais 4z ao quadrado menos 4 igual a 0. Todas estão ao quadrado, isso quer dizer que eu tenho que mexer com o número. Então, esse 4 negativo vai para o outro lado da igualdade. Então, aqui eu fico com 4x ao quadrado menos y ao quadrado mais 4z ao quadrado igual a 4. Obviamente, né? Eu preciso que este 4 fique 1. Vou apresentar aqui, então, a divisão por 4. Vai ficar 4x ao quadrado sobre 4, menos y ao quadrado sobre 4, mais 4z ao quadrado sobre 4, igual a 4 sobre 4, tá bom? Como é que fica agora aqui? O 4 sobre 4 pode cancelar, então vai ficar só x ao quadrado, menos y ao quadrado sobre 4, mais, aqui cancela também, então fica só o z ao quadrado igual a 1. Acabou. E aí, então, nós vamos agora classificar essa minha superfície. Observa aqui, ó, que agora eu tenho, ó, um sinal negativo e um sinal positivo, tá bom? Então, eu tenho uma negativa, duas positivas. Que superfície que tem, né, um sinal negativo? Bom, eu vou lá olhar, ó. Eu vou procurar qual superfície que tem um sinal negativo. Bom, eu tenho hiperbólica que tem sinal negativo, só que aqui a potência é 1, né? Paraboloide elíptico também é... Não, aqui não tem negativo. Aqui é variável 1 também, potência 1. Aqui não temos, ó, aqui, ó, quadrado, quadrado, quadrado. Não temos o sinal negativo. Vamos mais para baixo, então. E aqui nós temos... baixei demais. Aqui nós temos as que têm variável negativa, ó. Vamos ver quais são elas. Baixei de uma vez. Aqui, ó. Aqui com uma negativa e aqui com duas negativas. No nosso caso ali, nós temos só uma variável negativa, que é o y ao quadrado. Logo, a nossa superfície é hiperboloide de uma folha. Então, aqui nós vamos escrever para terminar o exercício, hiperboloide de uma folha. Certinho?